Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Messias, sou responsável pela disciplina de Fundamentos da Linguagem Visual no módulo 51, tanto do curso de Publicidade e Propaganda quanto de Jornalismo. Hoje eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês um pouquinho do que eu espero da atividade do mapa. Vocês já devem ter visto, ela já está disponível no sistema, e aí eu vou explicar o que eu espero dessa atividade e tentar ajudar vocês a fazer ela de um jeito mais simples. Sem muito problema, sem muita dificuldade, é uma atividade bem simples. Vocês vão entender um pouquinho à medida que eu for explicando. Eu sempre gosto de colocar o enunciado para ler, então vamos lá. O primeiro texto é do site da editora Viseu e diz o seguinte: os autores que estão em uma jornada individual para a publicação de seus livros nem sempre estão preparados para sugerir ou até mesmo avaliar uma boa capa. Sabe-se do velho ditado que diz: não se julga o livro pela capa. De fato, os mais antigos têm sua razão. O conteúdo de uma obra é, sem dúvida, a sua principal essência. Contudo, o mundo mudou. As pessoas têm se tornado cada vez mais visuais, atraindo-se mais pelo aspecto físico das coisas. O contato com o livro novo nem sempre se dá pela indicação de um amigo ou pela leitura da sinopse. Muitas vezes, a capa do livro é o primeiro ponto do relacionamento entre o leitor e a obra. A capa de um livro pode ter um papel fundamental no momento da compra. Por isso, é importante que ela seja atraente, que ajude o livro a se destacar e, ao mesmo tempo, seja condizente com o seu conteúdo. Com base no texto anterior, né, que eu li antes, e no conteúdo teórico da disciplina, que discute como ler e interpretar produtos visuais, é hora de partir para a ação. Desenvolva uma capa de um livro fictício. Essa capa tem que ter as seguintes informações. Você precisa criar um título para sua obra, especifique o gênero do livro, se é romance, teatro, suspense, policial, mistério, biografia, enfim. Vão ter que especificar o gênero. E não é para fazer, gente, só para explicar, né, para ninguém ter dúvida, não é para fazer de um livro que já existe, é para você inventar um livro. Então, obviamente, você não precisa inventar a história completa, você tem que só pensar nessa história, inventar um título, definir em qual gênero que essa história se encaixa, escrever uma sinopse da história. O que é uma sinopse? É um texto resumido contando, sem revelar o final, aquela história em poucas linhas, assim, né? Para uma pessoa ler e entender sobre o que trata aquele livro. Vocês precisam também, essa é a parte mais importante, vocês vão desenvolver uma capa digital ou física, desde que seja digitalizada e postada no sistema. A criação é livre. O uso de fotos e ou imagens não é obrigatório. Observem as capas dos livros que você gosta e ou capas famosas, e procure notar o que chama mais a sua atenção, quais são os elementos mais importantes, como eles são destacados, etc. Não se esqueça de colocar o título e a autoria do livro na capa. E, por fim, vocês devem escrever um pequeno texto explicando seu trabalho conceitualmente, ou seja, justificando suas escolhas com base no conteúdo da disciplina. E aí vocês podem também usar se prender, né, a uma das unidades do livro, ou trabalhar um pouco com cada uma delas, para justificar a criação de vocês. Justificar como? Explicar por que vocês escolheram os elementos que estão presentes na capa. Eu trouxe aqui alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia de diferentes possibilidades de criação da capa de um livro. Esse livro da Fernanda Torres chama Fim, é um livro lançado pela Companhia das Letras, e ele tem essa capa, que é uma capa gráfica, né, que ela tem que aparentemente ela não é uma capa ilustrativa, mas ela é feita a partir de uma foto. Então você pega uma foto e fotografa os elementos de forma que eles pareçam quase elementos gráficos, eles quase perdem sua função figurativa. Então a gente tem aqui a imagem de uma praia vista de cima com guarda-sóis de cores diferentes. Então essas imagens elas criam quase um desenho abstrato. Essa é uma possibilidade, né? A gente pode fazer uma foto, mas não necessariamente para representar de uma forma muito direta aquilo que ela está mostrando, mas pensar como que esses elementos vão ser construídos enquanto imagem, né? Enquanto elementos gráficos. Aqui a gente tem a capa do filme do livro Drácula, de Bram Stoker, lançada pela Dark Side. Essa capa tem uma característica interessante,
porque ela não tem o título do livro na capa. Ela imita a capa de um livro em relevo, mas é uma capa chapada, essa imagem é uma impressão de alta qualidade, porque dá muita sensação de que esse livro tem esse volume, que essa capa tem esse volume, e para colocar o título da capa, do livro, né, na capa, a editora cria esse adesivo, que é um adesivo que vai sobre aquele plástico que envolve o livro. Essa capa do livro Coração das Trevas, de Joseph Conrad, da editora Ubu, é uma capa que ela tem um aspecto figurativo, né? Ela é uma imagem, mas ela também tem a ver com o conceito do livro. Então, ela é como se fosse uma imagem olhada por uma lupa, né? Que isso tem um pouco a ver com a história que está sendo contada no livro. Esse livro já é um livro teórico, de não ficção, né? Chama Interseccionalidade, da Patricia Hill Collins e da Sirma Bilge. Foi lançado pela Boitempo. É um livro que ele tem uma característica também interessante, porque a capa dele é um bordado, mas a capa do livro não é bordado, é uma imagem deste bordado. Então, como eu tinha dito na instrução, né, no enunciado da atividade, vocês podem fazer uma colagem manual, por exemplo, e fotografar essa imagem, usar essa imagem para criar a capa do livro de vocês. Essa capa da Revolução dos Bichos, do George Orwell, pela Tordesilhas Fábulas Clássicas, eu achei interessante essa capa, porque quando a gente vê a Revolução dos Bichos, é uma história muito famosa, geralmente tem os animais, principalmente os porcos na capa. E essa editora, né, ela optou por fazer uma capa diferente, que é representando o moinho, tem um papel importante na história, né? Para quem já leu o livro sabe, e é um elemento que não é tão representado. Assim. Eu acho interessante também essa escolha da Tordesilhas. Essa é uma capa do livro Mata é Teu Pai, da Grace Passou, lançada pela editora Cobogó. É um texto de teatro. E essa peça dela é inspirada no mito da Medeia. E aí você tem esse elemento gráfico, que é esse triângulo, na capa do livro, desse fundo preto, um triângulo vermelho, e que vai ter uma relação específica com essa história da Medeia, porque tem essa relação do triângulo na psicanálise que tem a ver com a triangulação, quando entra o pai na relação de de mãe e filho ou filha, e aí esse pai entra como um terceiro elemento. Então cria-se aí um triângulo, e esse triângulo ele é trazido de uma forma muito conceitual para a capa desse livro. Essa essa relação, né, do conceito com a peça, ela não é explícita, ela pode não ser apreendida por todas as pessoas, mas é um elemento que pode ser usado para construir a capa do livro, ainda que ele não seja lida de forma tão explícita por todas as pessoas. E por fim, eu trouxe esse livro da Leda Maria Martins, Performance do Canto Estrelar Poéticas do Cortella, também lançado pela editora Cobogó, porque ele é uma capa, né, que ela não tem imagem, ela só tem elementos gráficos que vão remeter a essa ideia dessa espiral que a Leda Maria Martins fala no texto dela. Então, só para vocês verem algumas possibilidades, é, não se vocês forem usar fotos, é importante que vocês criem as imagens que vocês forem usar, ainda que não seja uma imagem de alta definição. Essa imagem tem que ser criada por vocês, não pode ser usada imagem de banco de imagem. Se for, pode fazer ilustração, pode fazer colagem e pode fazer trabalho digital também. Criar uma imagem digital, né, com elementos gráficos, etc. Não esqueçam de colocar o título do livro e o título de quem escreveu esse livro, não porque a pessoa que escreveu seja, nesse caso, nosso relevante, que a gente está inventando, mas é porque é um elemento gráfico importante na capa de um livro. Então a gente tem que pensar como que esse elemento vai entrar também na capa desse livro. Eu acho que é isso. Caprichem no texto que ele vai ajudar a gente a entender por que vocês criaram essa capa. Bom trabalho, espero que vocês gostem e até mais.